Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje já é dia 6 de abril de 2021 e nós estamos avançando na nossa leitura. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, fizesse ali uma observação de como tem sido para você, se você está em ordem, se você está muito atrasado. Como eu dizia ontem, não se preocupe, continue daqui para frente e vá recuperando aos poucos o que ficou para trás, tá bom? O importante é você ler, tá bem? Hoje nós vamos ler os seguintes textos: Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, até Deuteronômio capítulo 30, versículo 20. Estamos já chegando no final do livro de Deuteronômio. Depois nós vamos ler Lucas capítulo 11, versículo 37, até Lucas capítulo 12, versículo 7. Depois nós leremos o Salmo de número 78, Salmo 78, 1 até Salmo 78, 31. E depois nós finalizaremos com Provérbios capítulo 12, versículos 19 e 20. Lembrando que esses textos aparecem aqui na imagem deste vídeo, e aqui na descrição também tem o meu link lá do Instagram, onde eu posto também esta imagem. Você também pode me seguir lá no Instagram, tá bom? Mas o importante é você ler. Que Deus te abençoe. Sempre chame alguém para ler junto com você, né? A pessoa na casa dela, logicamente, você na sua, mas um ajuda o outro. Isso é muito importante. Mesmo que a pessoa comece agora, já no meio do caminho, não tem problema. Convide uma amiga, que sabe aquela pessoa que você conhece? Vamos ler a Bíblia junto comigo, e explica para ela como você tem feito. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para ela. Agora nós vamos ler Deuteronômio capítulo 29, que vai ser uma recapitulação da aliança de Moisés, com o povo. Vai ser lido novamente essa aliança. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no monte Sinai. Versículo 2. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: vocês viram com os próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto suas roupas e sandálias não se gastaram. Olha que milagre, hein? Versículo 6. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, o seu Deus. Foi Ele que os alimentou, né? Versículo 7. Quando chegamos aqui, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e o entregamos às tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés como herança. Portanto, obedeçam aos termos desta aliança para prosperarem em tudo que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades, oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor seu Deus. Estão acompanhados de suas crianças e esposas, bem como dos estrangeiros que vivem no vosso meio, que cortam lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor seu Deus faz com vocês. Aliança que inclui maldições. Ao entrarem na aliança hoje, Ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que faço esta aliança, incluindo suas maldições.
Faço aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá? Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos, de madeira, pedra, prata e ouro. Faço esta aliança com vocês, para que nenhum homem, nenhuma mulher, clã ou tribo em seu meio se afaste do Senhor nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouvirem as advertências desta maldição não devem se parabenizar e pensar: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará, ao contrário, sua ira e seu zelo arderão contra vocês. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará seus nomes de debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da aliança, registradas neste livro da lei. Então, as gerações futuras, tanto seus descendentes como os estrangeiros que vivem em terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril, onde não há nada plantado e nada cresce, nem uma folha de grama. É como as cidades de Sodoma e Gomorra, Adimá e Ziboim, que o Senhor destruiu com furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isto com esta terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo desta terra abandonou a aliança que o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra esta terra e trouxe sobre ela as maldições registradas neste livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou seu povo da terra e o baniu para outra terra, onde vivem até hoje. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Agora nós vamos começar o capítulo 30. O chamado aqui é para eles se voltarem para o Senhor. Agora olha só, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 1. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação. Olha só, Deus promulga a lei de bênçãos pela obediência, e ele fala também das maldições pela desobediência, mas ele já também deixa condicionado que se eles mesmo desobedientes se voltarem para o Senhor os restaurará. Versículo 3, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações para onde os espalhou. Há muitos que dizem que a diáspora, ou seja,
o espalhamento, por assim dizer, do povo de Israel, do povo judeu pelo mundo, e o retorno deles em 1948, quando a nação de Israel é formada, né, pelo voto capital de um brasileiro, né, lá nas Nações Unidas. Esse banimento aqui, ele cessou, né? Então a Bíblia diz que ali se forma novamente a nação de Israel. Então, e eles pecaram contra Deus, por isso eles foram derrotados, a nação do norte, Israel do norte, nós vamos ler isso mais para frente na Bíblia, e também Judá foram levados cativos. Mas lá eles se arrependeram e Deus os trouxe de volta. E aí se cumpriu isso aqui então em 1948. Versículo 4. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor seu Deus os juntará e de lá os trará de volta. O Senhor seu Deus os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que amem de todo o coração e de toda a alma, e que vivam amando o Senhor de todo o coração e de toda a alma. O Senhor, seu Deus, enviará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, lhe dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer e ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês, se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. E aí agora aqui ele vai começar a dizer ao povo para fazer uma escolha entre a vida e a morte. Eu acho esse capítulo aqui assim impressionante. É um dos capítulos da Bíblia que eu acho assim é de uma clareza tão grande, que fala que nós devemos escolher a vida, e está sempre diante de nós a morte e a vida. E ele então nos exorta, escolha a vida, escolha a vida. Então lá, versículo 11. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-los até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-los até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Ouçam agora, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Olha só. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando, além do Jordão, para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. E aí Deus vem e completa: escolham a vida
para que vocês e seus filhos vivam. E façam isso obedecendo, amando e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Oh, aleluia! Meu irmão, minha irmã, que hoje você escolha a vida, que hoje você escolha as bênçãos, que hoje você escolha estar pertinho do Senhor. Essa palavra não está longe. Aliás, ela está chegando no seu celular, ela está aí na sua Bíblia, ela está no seu ouvido. Deixe ela entrar no seu coração e viva por ela, pois ela é preciosa. Agora nós vamos lá no Novo Testamento e nós vamos ler Lucas capítulo 11, versículo 37 até capítulo 12, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 11, 37. Espera só um pouquinho que eu abri o livro errado aqui. Lucas 11, 37. Cadê? Achei. Jesus critica os líderes religiosos. Lucas 11, 37. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era de costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus têm o cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos! Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus! Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem se descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas, e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos, as pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então um especialista da lei disse: Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu: sim, que aflição também os esperas, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concorda com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperaram com eles construindo os monumentos. Foi a isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus, desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente essa geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei! Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impede que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-los com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele.
capítulo 12, advertência contra a hipocrisia. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando uma nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado, e tudo o que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram às portas fechadas será proclamado nos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Vamos agora ao Salmo de número 78. O Salmo de número 78, nós vamos ler do 1 até o 31. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Abram os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Versículo 4. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos ou gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse. Eles, por sua vez, ensinarão a seus filhos. Veja aqui que instrução importantíssima, né? Era obrigação do pai ensinar ao filho, do filho ensinar ao seu filho e assim sucessivamente. Essa é a chamada tradição oral de ensinamento da palavra de Deus, né? Do ensino da palavra de Deus. Se nós fizéssemos isso hoje, né, seria poderoso. Ensinassem os nossos filhos a palavra do Senhor e eles ensinassem aos seus filhos, seria uma bênção total. Versículo 7 diz assim de Salmo 78. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o seu coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que ele tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito. Pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia, os guiava com uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto, partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Nós lemos isso, né, lá no Êxodo. Versículo 16. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, Ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar o pão e a carne ao seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu, e o fogo da sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus e nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, Ele
deu ordens às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus, eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Ele dos céus enviou o vento do leste e por seu poder guiou o vento do sul, fez chover carne como se fosse pó, e muitas aves como a areia da praia. Versículo 28. Fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. O povo comeu à vontade, ele atendeu ao desejo deles, mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel, porque eles duvidaram do poder de Deus e dos cuidados de Deus para com eles. Misericórdia, né? Agora vamos a Provérbios capítulo 12, versículos 19 e 20. Versículo 19. Palavras verdadeiras resistem à prova do fogo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Esta é a palavra de Deus, que ela possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus.